Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, queria deixar um texto da Palavra de Deus, está escrito na Epístola de Tiago, no capítulo 2, no versículo 18. Diz assim a Bíblia: Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A Epístola de Tiago ela é muito prática. Eu acho essa epístola um livro maravilhoso da Bíblia. A praticidade para a nossa vida cristã, as orientações elas são muito profundas. Tiago, quando fala da fé e das obras aqui, ele traz um esclarecimento acerca daquilo que são as obras da fé. E o que vem a ser as obras da fé? Quando você toma uma atitude e essa atitude você toma porque você crê. Não é uma atitude humana tão somente, uma atitude da razão, não é o teu esforço humano, mas é uma atitude de fé que vai de encontro àquilo que é a vontade divina. E isso normalmente fica claro quando você obedece àquilo que Deus manda fazer, né? Quando Deus ele orienta algo, você vai e faz. Isso é uma obra da fé. Nós oramos, nós buscamos, nós intercedemos e às vezes as pessoas questionam, será que isso serve para alguma coisa? Claro que serve. Mas a gente tem a certeza de que quando nós buscamos, nós somos justificados pelas nossas obras. E isso é o que o texto aqui ele fala. Olha o que Tiago ele segue dizendo. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta você crer e você não orar. Não adianta você crer e você não buscar. Não adianta você crer e você não se santificar. E você não lutar pela restauração da sua família. E o oposto também não serve. Não adianta você fazer essas coisas todas e não crer. Você está orando, está jejuando, está madrugando, mas você não acredita que Deus vai restaurar. Deus ele conhece o teu coração. E ele diz assim no versículo 21, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Olha que exemplo claro de que as obras elas justificam o homem, de que essas obras, que são as obras da fé, faz alcançar o favor de Deus. Abraão creu, ele creu que Deus, ele, ainda que Isaac morresse, Deus teria o poder para ressuscitar Isaac dos mortos. E ele obedeceu. Ele creu e obedeceu. E ele foi lá e levou seu filho até o monte para sacrificar o seu filho. E aí Tiago segue dizendo, bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Está aqui, irmãos, está bem claro. Por isso que nós oramos, por isso que nós jejuamos, por isso que nós batalhamos, por isso que nós pagamos um preço. Por isso que tem que ser feito sim. Não adianta você crer e você não buscar. Não adianta você buscar e você não crer. O texto ele continua dizendo, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E Tiago ele dá um outro exemplo. Ele dá o exemplo de Raabe, aquela prostituta de Jericó, que foi justificada pelas suas obras. Ela recebeu os espias em sua casa e ela os escondeu. Ela poderia ter denunciado os espias, ela poderia ter denunciado os planos do povo de Israel de tentar tomar a cidade de Jericó, ao rei de Jericó. Ela poderia ter falado, mas ela não falou. Ela tomou uma atitude. E o texto diz assim, vede então que o homem é justificado pelas obras e não só pela fé. No versículo 24. E no 25 ele diz, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O preço tem que ser pago. A busca é necessária, é diária. Mostra-me essa tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu lembro de uma situação que aconteceu na igreja que eu congregava, que um varão ele tinha que fazer uma entrevista de emprego. Nessa situação de entrevista, ele estava desempregado já há algum tempo, e eu lembro que os homens estavam reunidos, né, os varões da igreja, e viraram para ele e falaram, olha, você tem que ficar calmo, vai dar tudo certo, a gente vai estar orando por você, e o Senhor vai te dar uma bênção, e você vai conseguir passar nesse processo, essa vaga vai ser sua, e você vai conseguir a vitória. Mas só que ao longo da conversa ali, o irmão deixou transparecer que ele não tinha nem sequer dinheiro de passagem para ir para a entrevista. E ficou algo meio que evidente. Só que ninguém se manifestou. O pessoal meio que percebeu, mas ninguém falou, olha, poxa, toma um dinheiro aqui para você ir, né, que não adianta nada a gente falar que está orando por você e ninguém fizer uma inteira aqui e te dar o dinheiro para você ir para a entrevista. Você não vai ter como passar no processo se você não for para a entrevista. Aí
Eu era jovem ainda na igreja, né? Aí eu percebi isso. Eu também estava desempregado, não tinha R$1 no bolso, mas eu fui e soltei isso, né? Irmãos, eu acho que a gente poderia ajudar o irmão, né? O irmão, eu acho que ele não tem como ir para entrevista. Aí, na hora que eu falei isso, meio que alguns se estalaram na hora, né? Se ligaram na hora ali, pegaram da carteira. Eu não tinha nem... Eu falei, a gente podia ajudar o irmão, eu ia torcer só para poder alguém ter dinheiro na carteira. E aí pegaram e deram pro varão o dinheiro, que foi justamente o dinheiro da passagem. Ele não tinha dinheiro da passagem. Depois ele veio falar comigo, ele falou, olha, eu não tinha, se tu não levantasse essa bandeira ali, eu não ia ter nem como ir para a entrevista. Nessa epístola de Tiago, ela é tão completa, ela é tão rica, que até sobre isso ele fala também. O que adianta, né? Você fala, vamos estar orando por você, você vai lá fazer a entrevista, olha, que tu passe, em nome de Jesus, amém. Mas o irmão não tem nem dinheiro de passagem. Tiago diz assim, ó, no capítulo 2 mesmo, no versículo 16, um pouquinho antes do texto que nós lemos. E se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não tem proveito nenhum. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que adiantaria a gente falar que ia estar orando pelo irmão, que ia estar pedindo ao Senhor para poder abrir as portas para ele, e ninguém deu para ele, sequer tendo a possibilidade, o dinheiro de passagem para ele fazer a entrevista. Então, a fé, ela também é evidenciada através das obras da fé, e não obras da nossa razão. As pessoas confundem demais. Meus irmãos, não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão, né? Não é o que dizem por aí? Então não confunda. Tem gente que faz uma confusão, pega o que eu falo e distorce, cria uma mentira, confundindo as coisas. O que você não pode fazer são as obras da tua razão. É meter a mão aonde você não deve pôr a mão. É tomar atitude, que é Deus quem tem que tomar atitude. Só tem um que pode inclinar o coração do seu cônjuge, da sua esposa e do seu marido de volta, que é o Espírito Santo. Só ele convence o homem do pecado, só ele pode direcionar o coração da pessoa para você. Não é obra da fé você tomar uma atitude errada de não deixar ir e de querer ficar se aproximando da pessoa e fazendo com que a pessoa se aproxime de você. Tem irmã que no meio do deserto virou amante do marido, porque quer meter as mãos e age com as obras da razão. Isso não é obra da fé, isso é obra da razão. Obras da fé é quando você busca, obedece, se santifica, você faz as coisas em Deus, da forma correta. E o que Deus vai fazer é o que Ele vai fazer, não é o que você vai fazer. A sua parte é a obediência, a sua parte é a busca, essa é a nossa parte. Então não vamos confundir as coisas e vamos nos colocar diante do Senhor a cada dia, com fé e com obras da fé, para receber a nossa bênção. Tem muita gente também que está orando, está jejuando, está fazendo tudo, mas não crê em nada, não crê que Deus tem poder. Então para, meu irmão, vai buscar a fé primeiro. Busque a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.